Olá a todos, olá aos inscritos, eu sou o Rogério Ferreira. Vou fazer o vídeo aqui falando um pouco sobre a minha experiência nesse primeiro dia de prova do Enem, a prova que foi dia 5 de novembro, nesse domingo que passou. E resolvi fazer esse vídeo porque no YouTube você posta um vídeo, o vídeo fica no ar durante muito tempo, né, para sempre até. é, Caso você não exclua o vídeo ou alguém não remova, enfim. O vídeo fica aí, quem sabe, né, de repente, futuramente, em 2018, tem alguém assistindo esse vídeo aí e quer de repente alguma dica, alguma ideia, alguma luz de como que é esse Enem que sofreu uma severa mudança, teve uma mudança significativa. Eu achei até interessante a forma que foi aplicada a prova. Antes de falar diretamente de como que a prova foi elaborada, como, o que eu achei da prova, vou falar aqui sobre algumas coisas. Olha só, no sábado eu vi um noticiário dizendo que 20% dos candidatos não tinham acessado o site para ver onde que iam fazer a prova. 20% é um número considerável. Não sei se tem a ver, mas eu, por exemplo, não recebi a carta do Enem dizendo onde era o local da minha prova. Não sei se isso tem a ver, muitas pessoas não receberam, tenho certeza. Mas assim, eu nem lembrava da prova do Enem, para falar a verdade, eu não lembrava. Acabaram me falando, e aí eu fui lá no site do INEP, acessei lá e vi onde era o local da minha prova. Felizmente eu lembrei da senha na hora de colocar lá a senha. Então, 20%, pelo menos no sábado, ainda não tinham, não sabiam onde iam fazer a prova. Uma outra coisa que notei no dia da prova, quando eu cheguei na sala de aula, além dos 20% que não viram onde é o local da prova, em sala de aula, na prova, pelo menos 40% faltaram. Que ó, a pessoa foi lá chamando, lá o fiscal foi chamando, e aí eu vi que tinha muito faltante, fiz uma conta mais ou menos ali e cheguei à conclusão que 40% não apareceu para fazer a prova. Você imagina isso num concurso público? É uma bela notícia. De repente a gente faz um concurso, 40% não vão. Até agradecemos a Deus que isso aconteça. Muitos faltantes, muitos faltantes. Aí agora a parte organizacional do INEP aí, do concurso não, do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas do Enem. Assim, bom, quando eu cheguei no local, reparei que tinha algumas placas de sinalização, o suficiente, não foi nada assim exagerado e nem tão pouco. Então, o suficiente, essa aí foi um ponto positivo, as placas de sinalização, mostrando onde é a sala, tudo mais, além dos fiscais, que tinha bastante gente ali auxiliando os candidatos. Uma coisa interessante que eu vi na escola, não sei se aconteceu em outras, mas pelo menos onde eu fui fazer, tinha café, obviamente não na sala de aula, mas do lado de fora. Tinha café e refrigerante para quem quisesse. Tava lá disponível. Eu não tomei o café e nem o refrigerante porque eu tinha comprado um lanche. Eu comi o lanche lá na escola mesmo. Fiz lá um pão lá com presunto e queijo, enfim. E tinha comprado uma Coca-Cola 600, então não precisava tomar ali o refrigerante. O que eu reparei também, o refrigerante você pensa, pô, era uma Coca-Cola, Fanta, Guaraná Antártica? Nada disso, era Guaraná Dolly. Era Dolly de Guaraná, lembro perfeitamente isso. Uma curiosidade aí sobre o refrigerante Dolly é uma invenção de Diadema. Essa Dolly foi inventada aqui em Diadema. Então, quando você estiver tomando Dolly na sua casa, lembre-se que é de Diadema, lembre-se que eu também sou de Diadema, aí você lembra do canal quando você estiver tomando sua Dolly aí. Aí, uma outra coisa que eu reparei, minucioso cuidado, os cuidados, com bastantes cuidados com os materiais que a pessoa está aportando. Por exemplo, não deixavam entrar com corrente, com relógio, com anel.
Nada, você só entra na sala com a caneta, o documento e o seu lanche. O seu lanche você pode deixar em cima da mesa, foi o que aconteceu comigo. Eu deixei meu refrigerante e meu lanchinho em cima da mesa lá, um monte de pão com presunto e queijo em cima da mesa, foi um negócio épico e bastante engraçado até. Mas, enfim, você não entra com nada na sala de aula. Assim, a não ser que você esconda, mas a fiscal, por exemplo, deixou bastante claro. Se for surpreendido com equipamento eletrônico, algo muito estranho, que não é para ter, além de caneta e documento e lanche, será eliminado imediatamente. Ela deixou o recado assim bem claro para as pessoas, para os candidatos. Agora um ponto negativo, você poderia sentar em qualquer lugar na sala de aula. Eu apoio a ideia de colocar as cadeiras em ordem alfabética, porque isso facilita na hora de entregar a prova e na hora de entregar o gabarito definitivo para a pessoa, a folha de resposta para a pessoa. Se as cadeiras estão em ordem alfabética, facilita muito. Apesar que dá para relevar, porque os portões fecharam 1 da tarde e a prova iniciou meia hora depois, 1h30 da tarde. Mas eu considero um ponto negativo a pessoa se sentar em qualquer cadeira lá na hora da prova. Outro ponto positivo, as provas todas nomeadas, é assim que tem que ser. A prova tem que vir com o nome do candidato e em ordem alfabética, as provas e as folhas de resposta também em ordem alfabética. Facilitou ali a entrega, não ficou aquela coisa aleatória e, enfim, mas poderia ter sido melhor se as carteiras estivessem em ordem alfabética com o nome do candidato em cima, como algumas bancas organizadoras fazem. Então, tivemos aí nesse domingo, prova foi português, história, geografia, biologia e química, e além da língua estrangeira. Então, vamos propriamente aqui falar como que era essa prova. O que eu percebi, não tinha nada de decoreba. Língua portuguesa, quem estudar pensando em interpretação de texto, estudar mais interpretação de texto, coesão, coerência, interpretação de texto. Isso que a pessoa tem que estudar. Se estudar isso aí, você está feito, porque 80% das questões de português foram interpretação de textos. Isso, texto literário, texto jornalístico, todo tipo de texto, poema. Então, assim, a pessoa que tem o hábito de ler, que tem a cultura de estar lendo poesia, de ler aí Machado de Assis, Clarice Lispector, tudo isso caiu na prova. E assim, o que cobrou em português foi interpretação de texto. Teve uma questão só de gramática, que foi uma questão sobre pontuação. Tinha um texto lá sem pontuações, aí perguntava lá o que poderia, qual o erro que tinha ali e tal. Enfim, era uma questão até um pouco simples de responder, uma só questão de gramática. Então, você que estiver estudando aí para o Enem 2018, poderá abrir mão de estudar firmemente a gramática. Procure mais técnicas de interpretação de texto, estudar a interpretação de texto. Você pode estudar gramática, lembrando que você tendo um bom conhecimento em gramática vai auxiliar na hora de você fazer a interpretação de texto. Bom, a prova valoriza a capacidade de interpretação de texto, a ausência total da gramática. Agora vem aqui uma curiosidade. Sabemos aí do clichê que sempre nas provas, se tiver uma música, será o que? Uma MPB ou músicas do Caetano Veloso, enfim. Mas dessa vez eu fiquei surpreso porque em uma questão caiu um trecho de uma música antiga dos Racionais MCs. Imagina só, rap caindo no Enem. Foi um trecho assim que mostra um pouco do conflito ali entre a classe pobre e a classe média.
naquele campo. Olha quanta gente. Sorveteria, cinema, piscina quente. Daqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Eu achei assim bastante interessante, por que não rap numa prova do Enem. Realmente eu gostei, eu achei interessante, um ponto positivo aí para o Enem. E para finalizar, vamos falar aqui do tema da redação, que foi o quê? O tema da redação foi a dificuldade que o surdo enfrenta nas escolas. Se você tem algum parente, algum amigo surdo e foi fazer essa prova aí domingo, você teve uma certa facilidade. Eu tive uma certa facilidade porque eu trabalhei em escola. Então eu sei como funciona, a pessoa com deficiência em escola sofre um bocado. Tanto é que na minha redação eu até explanei mais o assunto, até incluí aí os cadeirantes na situação. Claro que deu uma passagem rápida ali, não fiquei exclusivamente falando de cadeirantes, eu só citei os cadeirantes como mais uma parte do problema aí que as escolas públicas especialmente têm em lidar com pessoas com deficiência. Tem gente que achou que o tema não tem nada a ver, poderia abordar outros temas, mas pô, já se fala tanto em política na internet, no YouTube, em todo lugar, no Face, falando em política, e de repente cai questão política de novo no Enem. Eu acho que é válido mudar um pouco mudar esse disco aí. E achei bastante interessante e importante esse tema cair na redação do Enem para a gente ver esse lado, essa outra realidade, essas pessoas que acabam sendo excluídas do meio da sociedade. Então, abordei lá temas até com relação à rampa de acesso. Você vê escolas públicas não tem nem rampa de acesso, tem aquelas escadarias gigantes. E assim, eu enfatizei muito a questão de na universidade não incentivarem tanto o estudo da Libras e, sobretudo, até coloquei lá uma observação, uma sugestão de que tivesse ensino de Libras avançado para todos os cargos ali, para todo mundo que está estudando licenciatura, por exemplo. Claro que quem vê talvez pense, pô, isso aqui é uma utopia, mas o que o tema, o que a redação pede? Um texto, né, dissertativo, argumentativo. Então, né, coloquei meus argumentos ali, dei uma sugestão para a solução do problema. Agora, se é real, se tem como, eu não sei. Sei que a minha redação, eu acho que eu gastei 1h20 mais ou menos. Porque teve uma hora que eu tive que preparar os lanches lá, uma história meio cabulosa. Não vou entrar em detalhes aqui, eu perdi um pouco de tempo, mas eu gastei 1h20 só na redação e eu acho que ficou muito boa. Futuramente, quando sair o resultado, eu posso falar para vocês aqui só a nota da redação, porque o resto da prova em questão, eu vou dizer assim, que o Enem, né, alguma coisa que já ia deixar passar batida, é importante falar também. Eu não achei a prova difícil, eu achei a prova cansativa. Então, mais uma vez, reforço, ratifico aqui a importância de você ter o hábito de ler. Comece a ler bastante, tudo quanto é texto, poema, texto jornalístico, texto literário, letras de música, tudo. Lê bastante, isso vai ajudar você, porque os textos eram enormes na prova, textos enormes, cansativo. Você tinha a redação mais 90 questões. Quando eu cheguei na questão de número 55 já não estava mais, já estava cansado, porque já não tenho tanto hábito de ler assim. Eu preciso, né, voltar a ler mais um pouco. E ler mais e falar menos, né? Seria isso. Então é isso,
É isso que eu tinha a falar do Enem. Espero que ajude de alguma forma a vocês aí. Quem estiver assistindo aí em 2018, fica a dica aí, tá bom? Os inscritos no canal, com relação a concursos, no momento eu tô meio sem novidades aí. Espero que venha novidades, principalmente, especialmente para o concurso dos Correios. Mas infelizmente esse ano não sai mais. Esse ano não sai mais, mas vamos ver. Quem sabe em 2018. 2018, porra, é um ano difícil para nós concurseiros, porque tem a bendita da eleição. Aí diminui bastante os concursos. Mas em 2017 tivemos bastantes concursos aí. Muita gente aqui no canal acabou se inscrevendo. Alguns foram aprovados em alguns concursos aí. Eu fico muito feliz por isso, tá? E é isso aí. Até a próxima. Valeu!